começar. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar un poco de presión. No atrapalha. Mejor se van todos de una vez que vaya saliendo uno, né? Tem que trabalhar. Bueno, vamos a hablar un poco de la presión sanguínea entonces. ¿Qué es la presión sanguínea? Porque flujo yo ya sé qué es, ¿verdad? Flujo es el movimiento de sangre de un punto de la circulación a otro punto en un tiempo determinado. A quantidade de sangue que vai se mexer de um lugar para o outro num tempo determinado. Com que unidade se le expresa? ml por minuto ou litro por minuto. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué sería la presión? Presión, ¿no? Force. Presión sanguínea sería la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de pared. O sea, es la fuerza que la sangre tiene chocando contra las paredes o dentro de las paredes del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide o cuál es la unidad? Se mide en milímetros de mercurio. Cuando decimos que la presión de un vaso es de 50 milímetros de mercurio, queremos decir que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 milímetros. O sea que para entender eso, vamos a remontarnos en los aparatos de presión antiguos, los aparatos de presión que tenían mercurio adentro. No sé si algunas enfermeras más antiguas, enfermeros más antiguos, ya llegaron a usar aquellas caixinhas que a gente abría así, ¿sí? Y al abrir la cajita, al abrir la caixa de metal, o que tinha lá? Tenía el manguito, os cabos, la perita com que a gente insufla, e aqui, conectado com aquele bracelete que a gente coloca no braço, tinha uma coluna de vidro. Uma coluna de vidro, ¿sí? Y esa columna de vidrio está marcada en milímetros, de 1 até 300 milímetros, ou seja, 30 centímetros, 300 milímetros, ¿tá? Porque cada centímetro tiene 10 milímetros, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá adentro, ¿qué es lo que hay? Mercurio. ¿Y qué es mercurio? Es un metal pesado. Ele é um metal bastante pesado, bastante tóxico, mas ele ocupa muito pouco espaço, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ponemos el brazalete y empujamos con o ar, y o ar faz que o mercurio levanta, ¿verdad? Y después nosotros soltamos la perita y soltamos y a gente escuta, 12 por 8, 12 por 8. Pero ¿qué quiere decir 12 por 8? Quiere decir 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 milímetros de diastólica, ¿correcto? Mas o que quer dizer milímetros de mercurio? Milímetro de mercurio quiere decir que si yo tengo 120 milímetros de mercurio dentro del vaso sanguíneo, a força do sangue que está dentro do vaso sanguíneo seria suficiente para levantar esta coluna de mercúrio até 120 milímetros. Entende? Por isso é milímetro de mercúrio. A força que tem o sangue dentro do vaso sanguíneo seria suficiente para levantar uma coluna de mercúrio até 120 milímetros. ¿Sí? Eso quiere decir milímetros de mercurio. No sé si se explica, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando decimos que la presión de un vaso es de 50 milímetros de mercurio, queremos decir que la fuerza ejercida dentro del vaso sanguíneo, a fuerza que tiene el sangue dentro del vaso sanguíneo, sería suficiente para empujar esa columna de mercurio até 50 milímetros. ¿Sí? Até 50 milímetros.
Ocasionalmente se mide en centímetros de agua, pero eso antes se usaba, pero ahora ya no, porque se necesita un recipiente muy grande, muy horrible un negocio para hacer con un centímetro de agua. Y la relación sería 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que quiere decir milímetros de mercurio, verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que yo tengo una presión media de 100 milímetros de mercurio? Quer dizer que a pressão média do sangue dentro dos meus vasos sanguíneos seria o suficiente, a força que tem dentro dos meus vasos sanguíneos é suficiente para levantar uma coluna de mercúrio até 100 milímetros. ¿Tá? Levantar ela até 100. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es resistencia? Que nosotros ya vimos hace rato. Por la ley de Ohm, nosotros dijimos que flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Les dijimos que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué era la resistencia que nosotros estuvimos diciendo hace rato? La resistencia es la dificultad que encuentra la sangre para circular dentro de un vaso. Cualquier impedimento que tenha o sangue para circular, eso es resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se encuentra o qué unidad que a gente usa para medir resistência? Porque para medir pressão, qual que é a unidade? Milímetros de mercúrio. Para encontrar, qual que é a unidade de volume de líquido? ml ou litro. Right? Qual que é a unidade de massa de peso? Quilos, gramas, toneladas. E qual que é a unidade de medida de resistência? Right? É o PRU. PRU. Vamos ver, PRU. Unidade de resistência periférica. PRU. Unidade de resistência periférica. Entonces, la unidad de resistencia. La resistencia entonces es la dificultad para el flujo de sangre dentro de un vaso. No se puede medir de forma directa. Eu não posso fazer de forma direta. Não posso encontrar ela de forma direta. Eu só posso calcular ela se eu tenho a lei de Ohm. Ou seja, se calcula midiendo el flujo sanguíneo y la diferencia de presión entre los dos puntos del vaso. Ou seja, eu posso fazer de forma direta fluxo, eu posso fazer. Eu posso fazer de forma direta diferença de pressão, eu posso fazer. Mas resistência eu não consigo fazer de forma direta. Eu tenho que ter fluxo e diferença de pressão para encontrar a resistência. ¿Tá? Isso é o que nos está dizendo aí. Então, o que é resistência? O que seria resistência então? Resistência é directamente proporcional a la diferencia de presión y es inversamente proporcional otra vez al flujo. ¿Sí? O sea, diferencia de presión dividido flujo. ¿Tá? Bueno, vamos a usar el ejemplo que nos da el libro para entender, porque así parece que es medio chinés mandarín. Bueno, si nosotros queremos la resistencia, la fórmula de resistencia entonces sería resistencia es igual a diferencia de presión sobre flujo. ¿Tá? Eu quero resistência. Eu já sei a diferença de pressão e eu já sei o fluxo. Então, resistência é igual. Se la diferencia de presión es 1 milímetro de mercurio, ¿tá? Vamos a decir que acá en este vaso, en el punto A y en el punto B, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 9, tá? 10 e 9. Qual é a diferença de pressão de A para B? 1 milímetro de mercúrio, tá? 1 milímetro de mercúrio. Si la diferencia es 1 milímetro de presión de mercurio y el fluxo, a quantidade de líquido que está indo de A para B em 1 segundo é 1 ml, tá?
Entonces ponemos acá 1 ml por segundo. Entonces la resistencia es igual a 1 pru. ¿Por qué? 1 dividido 1, 1 pru. 1 pru. ¿Tá? Bueno. ¿Se está entendiendo? É só pegar o valor da diferença de pressão e dividir pela quantidade, pelo fluxo, quantidade de líquido que está circulando por segundo. Tá? E aí você tem 1 dividido 1, 1. E o que a gente coloca? A gente não coloca mais milímetros de mercúrio sobre ml por segundo. Não, é 1 pru. Tá? Bueno. Entonces, vamos a extrapolar eso, vamos a usar este dato sencillo y vamos a levar a un ambiente más práctico, ¿tá? Porque eso es hipotéticamente. Entonces, vamos a ver un poco la resistencia periférica total. Vamos a tentar calcular qual que é a resistência total que eu tenho no meu corpo. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El flujo a través de todo el sistema circulatorio es de 100 ml por segundo. ¿Tá? O fluxo de sangue que está circulando é 100 ml por segundo. Isso daí é o que está acontecendo agora no nosso corpo. Então, onde é que eu coloco esses 100 ml por segundo? Abaixo, verdade? 100 ml por segundo. Porque abaixo o que a gente coloca? O fluxo. Tá? ¿Y cuál es la diferencia de presión entre las arterias y las venas sistémicas? Dice que es 100 también, 100 milímetros de mercúrio. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Boa pergunta, professor. Boa pergunta. Vou fazer bem feinho aqui, mas... Bueno, así. ¿Cuál es la presión? Acá están entendiendo, ¿verdad? Es corazón izquierdo, aorta, tecidos, voltando de nuevo al corazón. ¿Tá? Entonces, la vez pasada nosotros ya habíamos dicho que y hoy también dijimos, que para que la sangre fluya, para que el sangre possa se mexer no sistema, ¿qué tem que ter? Diferencia de presión. ¿Tá? Excelente. ¿Cuál es la presión media de la sangre cuando sale del corazón? 100. Correcto, correcto. Y esse sangue que sai com 100 milímetros de mercúrio, onde é que ele tem que chegar? Primeiro no tecido e depois onde? No coração. No coração direito. No tecido para quê? Para alimentar os tecidos. Mas daí ele encontra uma pressão de 17 aqui, né? Tem diferença de pressão entre a aorta e o tecido? Tem bastante, né? Circula o sangue do coração para o tecido? Circula. Tá? E do tecido até o coração, será que tem diferença de pressão? Tem também. Porque quanto que é a pressão venosa central? Na aurícula direita? 0. Então, se eu tenho 17 aqui no tecido e só 0 no coração, é lógico que o sangue vai circular. Está entendendo? Primeiro do coração até o tecido e depois do tecido ao coração. Só que aqui está indo sangue arterial e daqui está saindo sangue venoso. Correto? Beleza. E se hacemos o total, a diferença de pressão total do coração esquerdo para o coração direito, quanto é a diferença de pressão? 100, porque de 100 para 0 é 100. É isso que está falando aí. Entende? Então, o fluxo, a quantidade de líquido que está circulando é 100 ml por segundo. Esse é o fluxo. Tá? 100 ml por segundo. E a diferença de pressão é 100. 100 milímetros de mercúrio. Então, quanto que é a resistência periférica total? 100 dividido 100? 1 pru. 1 pru. Tá? Bueno, entonces, ahí esa es la resistencia periférica total.
tá? Del sistema circulatório, sistêmico, del sistema sistêmico. Porque a gente aqui não incluiu quem? A gente não incluiu quem aqui? O pulmão, é correto, não incluímos acá o pulmão. E não está tendo em conta o pulmão. A gente está vendo a resistência periférica sistêmica. Tá? Então, vamos a comparar un poco la resistencia periférica total del sistema sistémico con el del pulmonar. Vamos a ver quién que tiene más resistencia. ¿Tá? Entonces, en el sistema pulmonar, la presión arterial media es de ¿cuánto? 16. ¿Por qué quiere 16? 25 de sistólica y 8 de diastólica, con una media de 16. ¿Tá? Entonces, acá vamos a hacer resistência pulmonar. Tá? Então, diferença de pressão, ou seja, sim, a pressão média é de 16. ¿Sí? Então, aqui, pressão média 16 milímetros de mercúrio. Tá? Então, y la presión media en la aurícula izquierda es de 2. Ou seja, aqui era ligeiramente maior que na esquerda, na direita. Tá? Na aurícula esquerda é ligeiramente maior que na aurícula direita. Tá? Então, se eu tenho 16 milímetros de mercúrio de sangue, né, saindo do coração direito, e está chegando aqui com 2, quanto que é a diferença de pressão? 14. 16 menos 2, 14. Né? Então a diferença de pressão é 14 milímetros de mercúrio. E qual que é o fluxo? Qual que é o fluxo? 100 também, porque em todo o corpo o fluxo é 100 ml por segundo. Não importa se é no pulmão ou se é na parte sistêmica. Tá? 100. Tá? Então aí diz 100 ml por segundo. Então, 14 dividido 100, 0,14, o quê? Pru. Quem tem mais resistência? A parte sistêmica ou a parte pulmonar? Sistêmica. Sistêmica. Sim. E por que vocês acham que a parte sistêmica tem maior resistência do que a parte pulmonar? Primeiro luego, porque tem muito mais capilares e arteriolas na parte sistêmica. Tá? E também que como podemos dizer, a facilidade para entrar ao sistema pulmonar é muito maior que a do sistêmico. Lembra que a gente tinha falado que para mandar sangue do coração esquerdo até a última parte do meu corpo, até a pontinha do meu dedo, eu precisava de uma pressão grande. Só que para mandar do coração direito para o pulmão, não preciso de tanta força. Entende? Então, vai por aí também. Quando o gasto cardíaco é normal, ¿verdad? 100 ml por segundo, a resistência vascular pulmonar total é de 0,14 Pru. ¿Sí? Há menor resistência, muito menos resistência aqui no sistema pulmonar, porque no sistema pulmonar está acontecendo também uma coisa muito importante, que não pode ser impedido. Que coisa que está acontecendo aqui? Troca gaseosa. Oxigenação. Então, é conveniente ter aqui no pulmão a mesma resistência que eu tenho na parte sistêmica? Não, porque aqui eu tenho que facilitar as coisas. Aqui eu tenho que facilitar o máximo possível. A resistência não pode ser alta aqui. Sim? Não pode ser alta. Não pode ser muito alta porque os valores de pressão são baixos. Ele trabalha com pressões baixas. Então a resistência nunca vai ser mesmo alta. Mas me está entendendo por que aqui não pode ter tanta dificuldade para entrar o sangue? Aqui tem mais dificuldade, mas aqui tem menos dificuldade. Por quê? Porque a função do sistema circulatório pulmonar é de fazer uma das coisas mais importantes,
que é conseguir comida, conseguir oxigênio e eliminar lixo. Então tem que facilitar muito aqui. ¿Me están entendiendo? Por eso hay menos resistencia, menos dificultad para que la sangre fluya aquí dentro del pulmón. No sé si me consigo explicar. ¿Sí? Bueno, acá también vamos a entrar un poquito en unas definiciones que a veces quieren confundir, ¿sí? Y tenemos que tener bastante cuidado con esto. Por ejemplo, conductancia. ¿Qué es la conductancia? Es la medida del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada. Se expresa en ml por segundo por milímetro de mercurio y también por litros por segundo por milímetro de mercurio. Ou seja, é a quantidade de sangue através do vaso para uma diferença de pressão. Ou seja, quanto de sangue vai circular de A para B, graças que eu tenho 1 milímetro de mercúrio de pressão de diferença. ¿Me entiende? ¿Sí? Aqui, quanto é a diferença de pressão? 1. Tá? É 1. E o que a gente tinha dito? 1 de diferença de pressão, o sangue vai circularia relativamente lento, correto? Porque a diferença é muito pouca. Mas se eu colocar uma diferença maior, aqui 10 e aqui 5 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer com o vaso sanguíneo? Vai circular mais ou menos sangue? Mais sangue. Por quê? Porque aqui tem 5 milímetros já de diferença de pressão. Então, com 1 milímetro de mercúrio só de diferença de pressão, vai circular uma certa quantidade. Pouca quantidade. Sim? Mas se eu aumentar a diferença, o sangue vai circular mais rápido, então vai entrar mais sangue nesse vaso sanguíneo, vai circular mais sangue. E isso seria a condutância. Sim? Medida del flujo sanguíneo, quantidade de fluxo sanguíneo através de um vaso, graças a uma diferença de pressão. Quanto de sangue que vai entrar no vaso sanguíneo graças a esse 1 milímetro de mercúrio de pressão de diferença. Me entendem? E ou não? Não? Mais ou menos? Entendi essa última parte. Não se preocupem, porque isso sempre é difícil para todo mundo entender na primeira vez. Vou dibujar com colores. Oi. Sim? A diferença do 100 para o 17 é grande. A diferença do 100 para o 17. Sim. Mas o tempo do 17 para o 0 seria mais lento, porque a diferença é menor de concentração. Para retornar. Sim. A velocidade vai ser muito mais lenta aqui. Mas é o mesmo fluxo. Sabe por quê? Porque quanto de sangue eu tenho aqui? Tenho muito mais sangue que aqui do outro lado. Aqui eu tinha 64% do total do sistema que eu tinha aqui. Então, em quantidade, ele tem tanto que você fazendo ele circular lento vai ser a mesma coisa que o que está circulando do outro lado. Pequena quantidade mais rápido. Não sei se me entende. Sim. Sim? Por isso, esse 100 ml por segundo é igual em todo o corpo. Do mesmo jeito aqui em cima também. Não sei se te respondi. Bueno, entonces, acá tenemos A y B, ¿correcto? Punto A y punto B. Entonces, vamos a poner que acá yo tengo 10 milímetros de mercurio, ¿tá? De presión. Y acá del otro lado tengo 9 milímetros de mercurio, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia de presión? ¿Cuánto es la diferencia de presión? 1 milímetro de mercurio. Diferença de pressão é 1 milímetro de mercúrio, tá? Então, quanto sangue vai circular daqui até aqui graças a esse 1 milímetro de mercúrio de diferença de pressão? Isso que é condutância, tá? Se eu colocar aqui 10 e eu colocar aqui 1,
Quanto que é a diferença de pressão entre A e B agora? 9. Sim, senhor. 9 milímetros de mercúrio. Será que vai ser a mesma quantidade de sangue circulando dentro desse vaso? Será que ser vai ser maior. maior? Vai, porque a diferença de pressão não é mais 1, é 9, é 9 vezes mais. Então a quantidade de sangue que vai circular dentro do vaso é 9 vezes mais do que nosso primeiro exemplo. E isso é o que nos está dizendo aqui, só que com palavras um pouquinho que a gente, por el castelhano, né? Condutância é a medida do fluxo sanguíneo, é a quantidade de sangue através do vaso, que tem aqui dentro do vaso, que vai circular, graças à diferença de pressão. Nesse caso, eu tenho 1 milímetro de mercúrio de pressão, vai ser pouca quantidade de sangue que vai circular aqui. Mas no segundo caso, eu tenho uma diferença tão grande que a força com que o sangue vai vir é tão alta, a pressão é tão alta, né, que vai entrar muito mais sangue, 9 vezes mais. Então a condutância nesse caso é 9 vezes maior do que no nosso primeiro exemplo. Entende? Sim. Bueno, e nos dice que condutância é inversamente proporcional à resistência. ¿Sí? Condutância é inversamente proporcional à resistência. Tem sentido isso? Tem sentido ou não tem sentido? Inversamente. O que quer dizer inversamente? Quanto maior a resistência, menor a condutância. Quando eu colocar mais impedimento dentro do vaso, menos sangue vai entrar. ¿Me están entendiendo? Então, e quanto menos resistência, menos problema eu der para o vaso sanguíneo para ele receber sangue, mais fluxo ele vai ter. Isso é o que nos está dizendo. Entende? Bueno, entonces, y teniendo en cuenta eso, tendo en cuenta eso, que condutância es inversamente proporcional a la resistencia, nosotros podemos decir, concluir, inclusive, que pequenas mudanças no diâmetro do vaso sanguíneo, então, vão produzir enormes mudanças no fluxo ou na capacidade que tem o vaso sanguíneo de conduzir o sangue. ¿Me entiende? Que passa, tendo em conta esto, o que acontece quando eu pego esse vaso sanguíneo, eu aperto a parede, eu fecho a parede? Eu estou aumentando ou diminuindo a resistência? Aumentando. Aumentando. Então, o que vai acontecer com a quantidade de sangue que vai ter dentro desse Diminuir. vaso? Diminui, a condutância diminui. O que acontece se eu abrir o vaso sanguíneo? Dilatar. A resistência diminui. Por quê? Então, consequentemente, o fluxo aumenta. Então, a condutância aumenta. Entende? ¿Sí? Bueno, entonces, cambios ligeiros, pequenas mudanças no diâmetro dos vasos poderão produzir enormes mudanças na capacidade de conduzir o sangue, tá? Principalmente quando o fluxo é laminar, quando o vaso é longilíneo, é reto, quando não tem turbulência, principalmente assim, tá? Mira, vou acá este exemplo. Acá dice presión 100 milímetros de mercúrio. Qual que era, do que a gente está falando quando falamos de 100 milímetros de mercúrio? Pressão média. Pressão média. Acá tenemos un pequeño vaso sanguíneo rectilíneo, ¿verdad? Vamos a decirle que tiene diámetro de 1. Diámetro 1. ¿Tá? E com esse diâmetro, com essa pressão, ele está recebendo ou está fazendo que o sangue circule 1 ml por minuto. 1 ml por minuto. Tá? Só que no segundo exemplo, o diâmetro já foi para o dobro. Tá? O diâmetro era 1 no primeiro exemplo, aí embaixo já dilatou, por assim dizer, o diâmetro já está o dobro do primeiro. Por isso ele diz 2. Tá? E, olhando assim, eu poderia dizer, se o diâmetro aumentou o dobro, então o fluxo vai aumentar o dobro.
Correto? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Correto? Eu abri o vaso sanguíneo ao dobro. Então o fluxo iria ao dobro. Isso é o lógico que eu estou pensando. Só que não é assim. Né? Vai para a quarta potência. Sim? Vai para a quarta potência. Seria 2 por 2. Ou seja, 1 por 2, 2. Por 2 por 2. 16 ml por minuto. 16 ml por minuto. Tá? E se eu aumentar, estava no dobro, e agora eu vou aumentar 4 vezes o diâmetro. 1, 2, 3, 4 vezes o diâmetro. Tá? Logicamente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que iria 4 vezes mais o fluxo, mas não é 4 vezes mais, é 256 ml por minuto. 256 vezes mais. Sim? Por quê? Porque o crescimento do vaso sanguíneo levou o fluxo à quarta potência. Porque quando você aumenta o diâmetro do vaso, você não está aumentando o diâmetro só de uma. Vos não está aumentando solamente o diâmetro do vaso, sino que vos também está dando espaço. Você está dando cada vez mais espaço para mais sangue entrar em lâminas. Por isso que ele vai em a quarta potência. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, la conductancia del vaso o la capacidad de recibir sangre por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión aumenta en proporción a la cuarta potencia del diámetro. ¿Tá? Entonces, al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos, la sangre fluye y multiplicar por las áreas de los anillos, podemos obtener la siguiente fórmula, que es la fórmula de la ley de Poiseuille, que sería esa aquí. ¿Tá? Esa aquí. No, yo lo que necesito que ustedes sepan es lo que significa. Eu estou pouco me lixando com esses números, tá? Pero eu necessito que vocês sepam do que a gente estava falando recém. Sim? Quando eu aumento, primeiro, que eu necessito que vocês sepam? Eu necessito que vocês sepam que é resistência. O que é resistência? La dificultad que la sangre va a tener para circular, ¿correcto? Bueno, entonces, esa dificultad que yo tengo de la sangre para circular, ¿sí? Se relaciona con capacitancia, ¿sí o no? Sí, se relaciona. ¿Por qué? ¿Qué sería capacitancia? É a quantidade de sangue que vai entrar num vaso sanguíneo por cada milímetro de mercúrio de diferença de pressão. Tá? É a quantidade que tem dentro do vaso sanguíneo. Então, se eu lhe pongo muita resistência, se eu aumentar a resistência, o que acontece com a quantidade de sangue que tem dentro do vaso? Diminui. E se eu diminuo a resistência, aumenta. A capacitância aumenta. A quantidade vai aumentar. Se isso me entendem isso, verdade? Então, vamos levar isso então para a prática. Sim? Vamos levar para a prática. O que vai acontecer então se eu dilatar meu vaso sanguíneo, meu capilar? O que acontece com a resistência primeiro? Diminui. Então o fluxo e a capacitância vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Beleza. Se eu fechar o vaso sanguíneo, contrair, o que acontece com a resistência? Aumenta. E a capacitância, a quantidade de líquido dentro? Diminui. Correto, perfeito. Então, levamos de novo isso ao que a gente está querendo explicar agora, a lei da quarta potência. O que passa quando eu agarro um vaso sanguíneo com um diâmetro e eu aumento seu diâmetro ao doble? O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando ou diminuindo a resistência? Diminuindo, porque eu estou dilatando ele. Sim? Então, o que vai acontecer com o sangue circulando dentro? Vai aumentar. Mas será que se eu aumentar o diâmetro do vaso ao dobro, a quantidade de sangue também que vai circular aí vai ser o dobro? Não.
vai ser o quê? Elevado à quarta. Vai ir para a quarta potência. 1 por 2 por 2 por 2. Sim? Tanto que, se eu pegar esse vaso sanguíneo e aumentar ao dobro seu diâmetro, ele era 1 ml por minuto. Ele vai ir para 16. Sim? Por quê? Porque é a quarta potência. E se eu aumentar o diâmetro 4 vezes, vai ser 256 vezes mais de fluxo vai ser. Por quê? Porque quando eu aumento o diâmetro, mirem um pouco cá, este é o pequeno vaso sanguíneo, o que ele tinha aqui? Quantas capas de sangue ele tinha? Uma capa só, entende? Mas quando você aumenta ao dobro, ela já forma 4 capas, já tem 4 capas aí. Então o fluxo não pode ser só o dobro, entende? Se você aumentar 4 vezes o diâmetro, você vai ter muito mais capas dentro de sangue. Então por isso que o fluxo vai a 256 vezes mais. Não sei se me estou explicando. ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla la ley de la cuarta potencia? La ley de la cuarta potencia habla de que si yo aumento el diámetro del vaso, el flujo también va a aumentar a la cuarta potência. É isso que eu preciso que vocês saibam. Tá? Ou seja, eu dilatando o vaso, resistência diminui, entra muito mais sangue, e não só o dobro, mas 4 vezes quarta mais. potência. Não deve ser nem 4 vezes mais, é a quarta porque, por exemplo, É o número, sim, entende? É 4 por 4 por 4 por 4 isso. Entende? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Por eso dice acá, miren un poco lo que dice. Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos, porque aqui eu aumentei 4 vezes o vaso sanguíneo, né? Então, o que aconteceu? Eu tenho muito mais lâminas de sangue. Então, se eu integro, se eu junto a velocidade de todas essas lâminas, eu vou ver que se eu aumentar a área desses vasos sanguíneos, eu vou ter esse aumento à quarta potência. E isso daí os científicos conseguiram fazendo essa fórmula. Sim? Para chegar a essa conclusão, eles fizeram essa fórmula. ¿Sí? Donde F que é fluxo sanguíneo. ¿Sí? Y dice que la velocidad del flujo sanguíneo, F es velocidad del flujo sanguíneo, delta P a gente já sabe o que é, né? Diferença de pressão. ¿Sí? Também, acá nosotros dice, muestra R, radio a la cuarta potência. O que é rádio? Elevado. ¿Qué es? Es una medida de circunferencia, ¿eh? Radio es desde el medio hasta donde está el círculo. É o total. ¿Verdad? Ese es el radio. Diâmetro seria total. Entonces, L que es longitud del vaso y N es viscosidad de la sangre. Ou seja, os científicos pegaram e consideraram tudo que tem dentro do vaso. O que eu tenho dentro do vaso? Eu tenho uma velocidade do sangue circulando. O que eu tenho? Eu tenho uma diferença de pressão, porque ele está se mexendo, correto? Eu tenho também rádio, tenho a medida do diâmetro da circunferência do vaso sanguíneo, né? E também eu tenho a longitude do vaso sanguíneo. E além disso eu tenho N, que é a viscosidade, a resistência, a viscosidade do sangue, que ele é, por si mesmo ele é viscoso. Por quê? Porque ele tem muitas células. Sim? Muitas células. A viscosidade, quanto mais sangue, mais célula tiver, mais viscoso. Então, relacionando todos esses dados, eles fizeram essa fórmula, que é a fórmula da lei de Poiseuille. Sim? E disse, o mais importante para mim, minha opinião, observe-se que a velocidade do fluxo é diretamente proporcional, à diferença da rádio à quarta potência, demonstrando a importância do diâmetro do vaso para determinar o fluxo sanguíneo. Sim? Ou seja, é muito importante esse diâmetro do vaso. Sim? Você aumenta o diâmetro 4 vezes,
Então você vai aumentar a quarta potência, a quantidade de sangue que vai circular nele. Não sei se ainda estou explicando. Bueno, qual é a importância da lei da quarta potência? E aí, aqui que eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Primeiro luego, ¿sí? Recordemos algo, qual é nosso vaso sanguíneo que atua como uma válvula de controle, ou uma, como que era? Arteriola. Não, mas como que era? Era Conducto de controle. Qual que era nosso vaso sanguíneo? Arteriola. Conducto de Arteriola. controle. E que nosotros habíamos dicho que la arteriola hacía? Ela podia dilatar ou contrair, dependendo do quê? Da necessidade do tecido. Correto. Então, quem que vai exercer o poder da lei da quarta potência? A arteriola. Se ele aumentar ao dobro seu diâmetro, ele não está só alimentando com o dobro de sangue o tecido. Ele está dando sangue a quarta potência, 16 vezes mais. Sim. E se ele dilatar tudo, porque ele pode dilatar até 4 vezes, ele não vai aumentar só 4 vezes o fluxo, ele vai aumentar 256 vezes. Por isso que abrindo só um pouquinho a arteriola, rapidamente ele já alimenta o tecido, depois ele já fecha ali. E constantemente vai fazendo isso. Para que isso? Mas para que isso? Justamente porque a gente falou, qual que era a palavra importante? Solidariedade. Então, usar só o sangue que precisa e o resto direcionar para onde? Para aqueles tecidos também que estão precisando. ¿Me entiendes? Entonces, en la circulación sistémica, aproximadamente las 2/3 partes de la resistencia al flujo sanguíneo se encuentran ¿quién? Arteriolas. Elas aqui dominam a resistência do meu corpo. Então, se elas dominam a resistência do nosso corpo, elas dominam o quê? A condutância, a quantidade de sangue que vai entrar dentro do vaso sanguíneo. E, por consequência, a quantidade de sangue que chega no tecido. ¿Sí? Entonces, sus diámetros de las arteriolas van de 4 a 25 micrómetros. Estou nem aí para isso. Tá? Sus fuertes paredes permiten que su diámetro pueda cambiar hasta 4 veces. ¿Tá? As arteriolas, elas podem dilatar uma vez, 2 vezes o tamanho, 3 vezes o tamanho, até 4 vezes o tamanho. Tá? Mas isso vai levar com que o fluxo sanguíneo possa aumentar até 256 vezes. Por quê? Por quê? Ou qual que é a lei que explica isso? Lei da quarta potência, ou conhecida como lei de Poiseuille. Correto? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Espero que sim, porque esse daqui Vai cair. hashtag a quarta potência. Você vai disparar. Tá? Hashtag a quarta. Não, porque é muito importante. Ustedes entendem a importância, porque quando a gente fala, quando nós hablamos hace rato, o la otra vez, estuvimos hablando, no, hoy mismo. Nosotros estamos hablando de la teoría básica de la función circulatoria. As três partes, né? A primeira parte do que fala? Que o fluxo é proporcional à necessidade do tecido. E como é que controla esse fluxo segundo a necessidade? Graças à lei da quarta potência, graças à arteriola. Entende? Aí se explica. Não sei se está cachando. Como assim? É igual em todo o corpo. Ele trabalha do mesmo jeito em todos, praticamente em todos os tecidos. E quanto ao tecido, tecidos que têm mais atividade metabólica sempre vão ter mais arteriolas. Tá? Os tecidos que más tienen actividad metabólica son los que más tienen arteriolas. ¿Por qué? Porque son los que más van a precisar receber sangue. ¿Tá? Entonces, esta ley, la ley de Poiseuille o la ley de la cuarta potencia, posibilita que as arteriolas
detenham quase por completo o fluxo sanguíneo ao tecido, ou às vezes provocar um enorme aumento dele. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las arteriolas, ellos tienen el poder para alimentar el tejido. Se ele contrair só um pouquinho, ele pode segurar todo o fluxo sanguíneo para um tecido. E se ele dilatar só um pouquinho, ele já está fazendo entrar um montão de sangue. Ou seja, essa arteriola é muito poderosa. Entende? Bueno. Eu sei que está bom já. Só falta um pouquinho. Pero podemos terminar en la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre eso? Bueno, solo para hacer un resumen, ¿tá? De la ley de la cuarta potencia, ¿tá? Recuerden, ¿qué quiere? Primero, luego tenemos que saber qué es conductancia, porque después vamos a hablar también de distensibilidad, también tenemos que hablar de eso, ¿tá? Conductancia. ¿Qué es la conductancia? Es la cantidad de sangre que va a entrar en el vaso por cada diferencia de presión. ¿Tá? Cuanto mayor diferencia de presión, mayor conductancia. ¿Correcto? Conductancia. ¿Está relacionado con resistencia, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuanto mayor a resistencia, Menor menos conductancia. conductancia. Cuanto mayor A conductância é Cuanto mayor resistencia, menos conductancia. Cuanto mayor resistencia, Mayor conductancia. Inversamente proporcional. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber también? Yo tengo que saber también que gracias a eso, yo puedo tener que mis vasos sanguíneos, las arteriolas principalmente, pueden dilatarse. Y al dilatarse pueden ayudar a entrar un montón de sangre, ¿correcto? Sí. ¿Quién explica eso? A ley de la cuarta potencia, o llamado ley de Poiseuille. ¿Qué dice nuestra ley de Poiseuille? Que si la arteriola aumenta su diámetro, ¿sí? El flujo también va a aumentar a la cuarta potencia. Ou seja, o que isso quer dizer? Se o diâmetro da arteriola aumenta 4 vezes, o fluxo vai aumentar a 256 vezes. ¿Sí? E, então, o que quer dizer isso? Que a arteriola comanda a resistência do corpo. Então, a arteriola, ela tem o poder sobre a nutrição dos tecidos. Porque se a arteriola fechar um pouquinho mais do que ela deve, ela pode até segurar o fluxo sanguíneo do tecido. E se ele abrir só um pouquinho, ele pode estar mandando até o fluxo a quarta potência. Tá? Não estou dizendo 4 vezes mais, tá? Estou falando da quarta potência. Tá bom? Beleza? Esse resumão é o que tem que colocar na cabeça. Tá bom? Felipe ele quer falar. Pessoal, bom dia. Aproveitando que está. Pessoal, preste atenção, por favor, porque é algo urgente, tem que ser resolvido. Aproveitando que está todo com uma parte aqui, no grupo a gente discute melhor, mas o doutor Saldivar passou para mim a relação dos grupos de prática de fisiologia. E vamos começar essas aulas já semana que vem. E eu preciso passar para o professor a relação dos grupos até amanhã, certo? Então eu preciso que vocês me mandem, de preferência ainda hoje, a relação Foi o primeiro, né? Grupo de 6 pessoas. 6 pessoas serão. Não teve ainda não. Não. É de prática de fisiologia. Vamos ter 4 práticas. Vão ser uma prática por semana. Entendeu? Durante 4 semanas. Vão ser distribuídos esses grupos nas clínicas da UCP. Nas 3 clínicas. Então sempre as aulas vão ser ou na segunda, 7 da manhã às 9, ou na segunda, das 11 à 1, ou na sexta-feira, de 7, ou das sextas, de 11 a 1, ou aos sábados. Sempre esses horários, certo? Então eu preciso, se eu trabalho segunda de tarde, se eu trabalho sexta nesse horário, se eu não posso sábado, eu preciso que vocês mandem para mim algo que justifique, não é sua palavra, entendeu? Aí eu trabalho, estou mandando uma atestado, eu sou adventista, já sei, não posso sábado, então preciso disso. Se não, vai ser de acordo com a ordem que vocês me mandarem, eu vou encaixando, certo?
Já São anota vários lá, grupos. você Lembrando, prefere 6 pessoas. Não pode 7 e não pode menos. Se vocês. Ah, não, ó, Felipe, estou lhe mandando aqui uma relação. Peraí. Estou mandando aqui uma relação das 5 pessoas mais próximas a mim. Eu vou pegar alguém e vou botar lá. Lembrando, isso não é grupo. Não é que eu vou lá fazer um trabalho em grupo. É individual. É porque a sala, para vocês terem a assistência, direitinho, o aprendizado, vai ser grupo de 6 pessoas. Beleza? Então você já, quem está aqui já ouviu, já se organiza.